sua Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 8, Romanos 8, vamos ler do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, 31 ao 39. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor nessa manhã para a minha vida e para a tua vida. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um amém por essa palavra poderosa? Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração já há algum tempo. E durante essa semana, o meu coração ardeu muito para compartilhar com vocês essa palavra. E o tema da mensagem de hoje é: você tem cuidado do seu bem mais precioso, que é a sua salvação? Aqui Paulo fala com muita convicção de que nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensei, é verdade, né? Paulo, ele foi um homem que ele viveu isso literalmente na carne. Ele passou, naufrágio, fome, perseguição. Então, ele falou com propriedade. Então, se Paulo conseguiu, ir até o fim, a ponto de dizer que morrer com Cristo seria lucro, porque ele tinha certeza de que nada, nem a morte, poderia separá-lo do amor de Deus. E por que, às vezes, a gente se sente afastado de Deus? Porque a gente tem vivido essa geração que, mesmo diante de uma palavra tão forte, por qualquer motivo, tem se desviado do propósito de Deus e tem, sim, às vezes, negociado a salvação. A gente se preocupa em cuidar de tantas coisas, de bens materiais, de correr atrás de coisas que são importantes, mas nessa manhã eu te pergunto, você, eu, o pastor, nós temos cuidado do nosso bem mais precioso, a nossa salvação? Você diz com convicção, eu sou salvo porque Ele morreu por mim. Sim, Ele morreu por mim, morreu por você, Ele pagou a dívida. Mas você tem cuidado da sua salvação? Você tem valorizado esse ato de amor? Então que nessa manhã você possa abrir o seu coração e que você possa refletir de como você tem levado a sua vida, assim como eu fiz durante a semana. E eu quero começar aqui destacando para você alguns pontos. Satanás, ele durante todo o tempo, ele vai usar de artimanha para tentar nos tirar do foco da salvação. Ele é tentador. E se vocês observarem, as pessoas que estão no mundo, elas passam luta, gente, como a gente. Por que quando a gente vai para a igreja, a sensação, irmão Jefferson, é que parece que tudo piorou, Porque, na verdade, quando estamos no mundo, você já está entregue àquela situação. Mas a partir, então, Satanás não vai perder tempo com quem já está lá no mundo. Mas a partir do momento que você se posiciona, que você toma uma atitude diante de Deus, de morrer para o mundo e de viver para Cristo, o maior empenho dele vai ser nos tirar do foco e mexer ali com a nossa salvação. E olha o que diz aqui o primeiro tópico. Satanás, ele tem usado muitas armas para poder nos distrair, E olha, a primeira arma que eu destaquei, eu quero saber se você se identifica. A primeira arma que Satanás tem usado, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida de cada um de vocês, é a má administração do tempo. Deus deu 24 horas para todos nós. Mas à medida que a volta de Jesus vai se aproximando, a sensação que nós temos
é que um dia não é o suficiente para a gente poder resolver todas as coisas que a gente precisa. E olha o que diz aqui na palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está lá em Efésios 5:15. Estamos sempre correndo por algum motivo. A frase "eu estou na correria", quantas vezes você usa a frase "eu estou na correria"? Eu já perdi as contas. E a gente vai se acostumando com isso, e às vezes a gente fala isso para Deus também, com as nossas atitudes. Senhor, eu não vou falar contigo não, porque eu estou na correria. A gente não verbaliza, mas as nossas atitudes são assim, né? Eu não vou ler a tua palavra não, porque eu estou na correria. Aí a gente ora, pede para Deus falar com a gente. Deus está falando. Ele está falando com você aqui hoje, Ele está falando comigo hoje, Ele falou durante a semana. Eu tenho certeza que muitas vezes Ele falou e por conta da nossa correria a gente não conseguiu atentar para esse detalhe, né? Eu sei, meus irmãos, que a vida, a gente tem as nossas correrias, mas Deus, Ele deu 24 horas para todo mundo. E se a gente não souber administrar esse tempo, Satanás, ele vai usar isso. O que isso tem a ver com a salvação? Muita coisa, porque a partir do momento que você não tem tempo para poder falar com Deus, para poder buscar a Deus, para poder se consagrar ao Senhor, aí você vai ficando fraco espiritualmente, né? E é onde Satanás entra, né? Tem pessoas que falam, eu não estou indo para a igreja porque eu estou na correria. Que correria é essa, né? Não é do Espírito Santo, é uma correria de Satanás que vai te impedir de estar na casa do Senhor. E aqui, gente, eu entendo, vai ter de repente um domingo ou outro, igual a irmã Ana Carla, foi passear com o filho, descanso merecido. Eu não estou falando de uma situação pontual. Eu estou falando de pessoas que usam isso como muleta, né? Eu não vou para a EBD, eu não vou para o culto de quarta-feira porque eu estou na correria. Satanás fica olhando, né? E fala, eu fico imaginando o diabo olhando, né? A gente na correria sem ter tempo para buscar a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, eu só vou perder minha salvação se eu roubar, se eu matar, se eu adulterar. Não. Satanás, ele é muito sutil, ele vai utilizando de artimanhas e aos poucos, sem a gente perceber, ele vai roubando ali o nosso tempo. E chega um momento que algumas pessoas ficam tão acostumadas a não ter tempo para Deus, que Satanás até descansa, né? Ele fica só descansando e olhando, não preciso nem fazer mais nada, porque o cenário já está preparado. Essa pessoa já se acostumou a não ter tempo para outras coisas, né? Quer dizer, para outras coisas e não tem tempo para Deus. E aí, vamos ver se não é assim, meus irmãos. A gente arruma tempo para sair? Sim ou não? A gente arruma tempo para se divertir? A gente arruma tempo para mexer na internet? A gente arruma tempo para conversar? A gente arruma tempo para se cuidar? Esses dias mesmo eu estava me sentindo bem, com cólica, mas aí eu olhei para o meu cabelo, olhei para a minha unha e falei assim, não, eu tenho que ajeitar esse cabelo, que o negócio estava feio, meus irmãos. Meu Biel que fala, mãe, quem te vê na igreja não imagina a realidade, aí ele acaba comigo. Mas eu fui, né? Mas por que quando se trata das coisas de Deus, a gente às vezes diz que não tem tempo? Se nos convidam para uma festa e a gente está passando mal, né? Para um passeio, para uma diversão. A gente pega e reúne ali as nossas últimas forças e a gente vai. Mas por que para ir para a igreja, às vezes, uma dor de cabeça tem te segurado em casa? Às vezes uma cólica, e de cólica eu entendo, meus irmãos, né? Enfim, mas o que eu penso? O trabalho. Quem trabalha vai deixar de trabalhar por conta de cólica, dor de cabeça? Não vai ter que ir? Então, por que quando se trata das coisas de Deus, às vezes a gente pega e se dá ao luxo de, eu vou descansar, eu não estou bem? Então, aqui você vê coisas simples do nosso dia a dia, que às vezes estão sem você perceber, e eu me coloco também nessa situação, né, te impedindo de verdadeiramente cuidar da sua salvação. Terceiro tópico, prioridades erradas. Porque quando a gente fala de não estar buscando a Deus da maneira certa, né? Aí talvez você pense assim, pastora, você está me julgando porque eu não vim porque eu estava trabalhando. Eu não vim porque eu fui cuidar da minha família. Eu não vim porque eu vim ficar com meu esposo. Eu não vim porque eu vim visitar aquela tia distante, como eu já falei para vocês, tá bom? Existem aí as exceções. Mas olha o que diz aqui para você entender sobre prioridade, lá em Lucas 10, 38, 42. Olha o que diz.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E quantas vezes agimos como Marta, né? Estamos distraídas ali com muitas coisas a fazer. E aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só, né? Em outras palavras, Senhor, não te incomoda que enquanto eu estou aqui trabalhando, né, minha irmã está aí de boa, sentadinha aos seus pés? Né? E aí ela falou para ele, diz-lhe que ela me ajude, né? Fala aí para ela se mancar e me ajudar. Olha o que Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diante de situações, né, para escolher, o que você tem escolhido? Você vê que Marta não estava fazendo nada de errado, né? Marta, eu acredito que como mulher, o que Marta pensou? Até porque o convite, gente, veio de Marta, não veio de Maria, não, né? Marta, a gente quando recebe uma visita na nossa casa, né? Um exemplo, vou convidar o irmão Seite, é só um exemplo, não vou, né? Para poder almoçar. A gente, como anfitriã, a gente quer cuidar de tudo, a gente quer deixar tudo, né, bonito, bem preparado, agora com esse negócio de mesa posta, né, gente? Enfim, então, na verdade, Marta, na cabeça dela, ela estava preparando tudo para fazer o melhor para Jesus. Porém, Maria quis aproveitar a presença do Mestre, né? Então, todas as vezes que você tiver uma oportunidade de ouvir algo do Mestre, se você estiver na casa do Senhor como hoje, não deixa ninguém te distrair, em nome de Jesus. Procure não mexer no celular, meus irmãos, em nome de Jesus, né? A menos que você tenha alguém doente, que seja uma situação, você deixou um filho em casa, mas em nome de Jesus, nessa manhã Deus diz que eu seja a sua prioridade, né? Eu sei que tem, às vezes, no culto acontece comigo, eu estou ali, eu lembro de alguma coisa, e aí eu vou falar com o pastor, não é hora para isso, é hora de receber de Jesus. Eu fico imaginando Deus, né? Vendo a gente a semana toda para lá e para cá, né, nos nossos afazeres, e o único dia para muitos, que é o domingo, né, que estão aqui na casa do Senhor, que deveriam aproveitar o melhor dele, receber a palavra dele, estão dividindo a atenção com outras coisas. Então não seja como Marta, seja como Maria, aproveite o melhor do Mestre, todas as vezes que você puder, esteja rendida ali aos pés do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Ninguém ficou chateado comigo quando eu falei de celular não, né, gente? Em nome de Jesus. No início, quem está acostumado a ficar tique, vai achar estranho, mas depois vai ser bom, porque, como eu falei, a vida é corrida para todo mundo, então aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Um outro ponto aqui que eu quero falar é sobre vaidade, né? Nós estamos falando de como cuidar da nossa salvação, tá bom? Falamos primeiro sobre a má administração do tempo, né? A dita correria de todos os dias. Depois sobre prioridades erradas, né? Falamos sobre Marta e Maria. Uma priorizou a presença do Mestre, a outra, né, focou nos afazeres da casa. Agora vamos falar sobre vaidade, né? Uma coisa que tem pego muitos cristãos, não é verdade, pastor? Vamos lá. Aí olha o que diz a palavra de Deus aqui, Mateus 21, 12. E o a que si mesmo se exaltar será humilhado, e o a que si mesmo se humilhar será exaltado. Temos vivido no meio dos cristãos, né, essa era da vaidade, né? Infelizmente, as pessoas às vezes fazem alguma coisa para Deus com o seguinte pensamento: eu vou fazer e eu preciso ser visto. E aí eu estou olhando ali para o irmão Maurício, e enquanto o pastor estava ali agradecendo a todos que ajudaram, mas eu entendi, né, ele acabou focando na questão da obra, né? E aí quase que eu digo assim, agradece ao irmão Maurício, né? Mas aí Deus falou comigo, para com isso. As pessoas, elas precisam ter a maturidade de que elas estão fazendo para Deus, né? Ah, o irmão Maurício é bênção, né? Eu fiquei muito feliz, né, pastor? Porque a igreja ficou um caos durante a semana e ele com muito amor, com muito zelo, né? Ele limpou. Ah, porque ele trabalha na igreja? Não só isso, né? Porque existe uma diferença entre
fazer e dar o melhor, né? E ele dá o melhor, eu vejo que ele tem prazer. Eu chego aqui, a igreja está limpa, cheirosa. E aí Deus falou comigo, para com isso. O irmão Maurício, ele é maduro, né? E ele vai entender que tudo que ele fez é para o Senhor. Até porque não vai ter como eu e o pastor todo o tempo ficar, olha, Ramon, muito obrigada porque você cantou, né? Acordei o Ramon, né? Muito obrigada porque você cantou, né? Josias, olha, você é bênção. Daniel, obrigada pelo microfone. Irmã Vera, obrigada pelo café. Eu vou esquecer de alguém. E se a pessoa está fazendo, esperando esse elogio, esperando esses louros, né? Eu quero dizer que essa pessoa é imatura em algum momento, né? Irmã Estela, a irmã Estela. A irmã Estela, ela é um exemplo de maturidade. Ela fez a cirurgia da vista, né? O pastor falou com ela, eu não consegui falar com ela, as irmãzinhas conseguiram, mas a irmã Estela está aqui na igreja, firme, forte, madura. Isso é maturidade, meus irmãos. Porque, e junto aqui com a questão da maturidade, tem a questão da vaidade, porque a pessoa fica esperando, né? Eu vou fazer para eu ser reconhecido, eu vou fazer para o pastor me elogiar, e em algum momento eu e o pastor nós vamos falhar. E se a tua motivação estiver nessa questão da vaidade, né? É a de querer fazer para poder aparecer, ou até mesmo para mostrar para alguém. Né? Tem pessoas que estão na igreja, estão no ministério, não é isso, pastor? Ah, eu vou fazer para mostrar para o irmão Seite que eu pego no microfone e eu faço. A sua motivação não tem que ser essa, a sua motivação tem que ser o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. E o que acontece quando a pessoa fica com esse ego inflado, né? Esperando ali louros, reconhecimento, elogio. O que acontece, né? Se esse reconhecimento não vem do homem, a pessoa se frustra e Satanás usa essa decepção para poder te afastar da igreja e, consequentemente, dos caminhos do Senhor. Aí, rapidamente, eu vou contar para vocês aqui a história de um casal de missionários que tem muito a ver com essa questão de ficar esperando o elogio, a recompensa aqui. Eles viajaram para um trabalho missionário na África, né? E fazer missões na África é fácil? Não é. E ficaram lá muitos anos, né? Correram risco de vida. E quando eles retornaram da África, eles vieram de navio, eles esperavam o quê? Que teria uma grande recepção. Imagina, irmão Seite, você sai daqui do Viva, né? E você fala, eu vou lá com a irmã Rô fazer um trabalho de missões. Imagina, vamos ser sinceros, aí o irmão Seite vai estar retornando daqui a um ano no domingo. O que o irmão Seite vai esperar? Vou chegar lá, vai ter uma faixa, seja bem-vindo, né? As pessoas vão, né? É normal do ser humano. A gente, quando faz alguma coisa, a gente fica esperando ali, né? Um reconhecimento, e na proporção do que a gente faz, a gente fica ali esperando, né? Os louros, né? Enfim, e eles retornaram, e dentro da expectativa do coração deles estava que eles seriam recebidos com festa, aplausos, né? E eles, como eles vieram de navio, quando o navio já estava né, ali, né, para chegar no porto, eles ouviram barulho de uma banda. E aí, nossa, né, contrataram uma banda. Imagina, gente, uma banda para nos esperar. E aí o missionário, né, o esposo falou, gente, vai ser muito lindo, vai ser emocionante. Só que quando eles chegaram, quando eles desembarcaram, na verdade, aquela recepção não era para eles, não tinha ninguém lá para recepcioná-los. E eles foram para casa e o missionário ficou muito chateado, falou, poxa, que absurdo, né? A gente saiu da nossa igreja, fomos para a África, passamos anos lá, arriscamos a nossa vida, abandonamos a nossa casa e ninguém nos agradeceu. E a esposa também ficou triste, mas ela entendeu que tinha um propósito naquilo. E aí aquele homem deixou a mulher em casa e foi dar uma volta, porque ele ficou muito chateado, né, com a não recepção que ele esperava. Quando ele retornou, enquanto isso, a mulher, né, onde eu digo, né, Deus ele usa as mulheres de uma forma especial. O Espírito Santo ministrou algo, né, no coração daquela esposa. E quando ele chegou em casa, ela olhou para ele e falou assim, né, porque qual foi a queixa dele? A expectativa dele foi, quando eu chegar na minha casa, no Brasil, eu vou ser, né, ovacionado, né, as pessoas vão me agradecer, eu vou ter a minha honra, né? E quando ele retornou, que ele olhou para ela olhou para ele e falou assim, meu bem, eu já entendi por que a gente não teve aquela recepção que a gente esperava. É porque, na verdade, ainda não chegamos em casa. Você entendeu? Você pode dar um amém? Porque a gente fica esperando, né, recompensa, louros nessa vida. E eu quero dizer para você, e Deus também falou comigo, que muitas coisas que fazemos aqui
não vamos receber aqui. Isso não é motivo para ficar triste, porque o que Deus tem para a gente é por toda uma eternidade. E nada do que vivermos aqui, nenhum agradecimento, nenhuma festa, nenhum presente vai ser comparado ao que Ele tem para cada um de nós. Então, quando a recompensa não vier, quando a honra não vier, guarda o teu coração. Primeiro, porque Deus vê tudo. Eu creio em nome de Jesus que você vai ser recompensado sim, ainda aqui. Mas ainda que aquela honra que você, de repente, estava esperando de alguém, aquele reconhecimento não venha, na eternidade você vai desfrutar de tudo isso em nome de Jesus, e eu também em nome de Jesus, né? Então que a sua motivação, se você fizer tudo com essa motivação, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, independente, você não vai deixar o orgulho entrar no teu coração quando você não receber um elogio. Quarto ponto, vamos falar sobre imaturidade, que é outra arma que Satanás tem tentado, e infelizmente tem conseguido para tirar muitas pessoas da casa dele, consequentemente da presença dele. Olha o que diz em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é muito feio, não tem outra palavra, você vê mulheres já maduras e homens maduros agindo como menino, Pessoas largando o evangelho por meninice. A pessoa passa anos da sua vida plantando limão. E planta, e planta, e planta, e pinta, e borda, e faz o que bem quer. A pessoa entra para a igreja e depois a pessoa começa a querer dar ordem em Deus. E aí quando as coisas não saem do jeito que ela quer, a pessoa se frustra e sai da igreja. A pessoa está firme na igreja, mas aí tem um problema com o irmão. Gente, é um desaforo eu sair da igreja, ainda que eu não fosse pastora, porque eu estou com um problema com o irmão. Não existe isso ainda, que de repente o irmão, que às vezes a gente sabe que o irmão tem problema, às vezes você não tem problema com a pessoa, mas a pessoa tem. Eu preciso cuidar da minha salvação. Mas aí você vê uma geração, pastor, de meninos e meninas. Ai, não gostei. Pastor passou por mim e não falou comigo. Vou sair da igreja. Ou então o pastor é bênção, bênção, bênção. E aí se um dia ele não faz o que você quer, aí o pastor deixa de ser bênção, E outra coisa, eu vou até já preparar vocês. E aqui falando para a nossa igreja, para a igreja de Cristo que Deus nos deu aqui para apacentar. Tem um aprendizado nisso. As pessoas que mais foram paparicadas, carregadas no colo, ajudadas, foram as mais ingratas. Não tem outra palavra. E aí Deus falou comigo: errados estão vocês. As pessoas precisam estar na minha casa não é pelo que vocês fazem. Vocês precisam, como pastores, cuidar, amar, orientar, tirar o carrapicho, mas dizer para a ovelhinha: pode ir, aqui tem pasto verdejante, eu não vou ficar te dando uma madeirinha na boca o tempo todo, você já está prontinho, prontinha para poder se alimentar do pasto verdejante que tem nesse lugar, que é a palavra de Deus. Porque senão, pastor, a gente cria um grupo de crentes, meninos e meninas. E aí o dia que você falar um não, o dia que de repente você não atender aquele pedido, pronto, você não serve, e a pessoa mistura tudo. Até porque nós somos humanos. E enquanto eu estudava essa palavra, Deus falou comigo: e se um dia eu e o pastor errar? De verdade, um pecado. Se um dia eu chegar e tratar mal a irmã Ana Carla, eu estou num dia mal, e a irmã Ana Carla vem brincar comigo, e eu falo: irmã, eu não gostei não. E aí, a irmã Ana Carla vai sair da igreja? Aí eu vou deixar de ser bênção na vida da irmã Ana Carla? Qual é o correto? Por mais que você se magoe, em algum momento eu posso magoar um de vocês, em algum momento o pastor pode magoar um de vocês, mas, gente, avalie a história. Quem é o pastor Ney? Quem é a pastora Paula? Avalie o motivo pelo qual Deus te colocou nesse lugar. As pessoas ficam saracuteando de igreja, um dia está aqui, outro dia está ali. Eu não estou falando isso para ninguém sair, não, você é livre. Mas muito cuidado com a imaturidade, porque a imaturidade tem levado muitos cristãos, sim, para o inferno. A gente pensa, só vai para o inferno, como eu falei, quem roubar, quem matar, quem adulterar. Não, a imaturidade. Satanás tem usado a imaturidade para tirar pessoas da igreja e para levar pessoas para o inferno. Em nome de Jesus, seja maduro. O seu foco precisa estar em Cristo, na tua salvação, e viva uma vida que honre o sacrifício que foi feito na cruz, Santa Ceia a gente chora, Aí o pastor fala: dilacera esse pão,
E aí, na segunda-feira, às vezes por causa de uma besteirinha, você esquece desse sacrifício que foi feito. Então, em nome de Jesus, por crentes mais maduros, tenha sua convicção e não saia da sua posição por pouca coisa. Não saia em nome de Jesus. Caminhando aqui para o quinto tópico, cuidado com as distrações. Como eu falei na última abertura de culto que eu fiz. Olha o que diz aqui, lá em 2 Samuel 11:2. Diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço no palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí a história vocês já sabem. Na verdade, Davi era para estar guerreando. Quantas vezes eu e você deveríamos estar na nossa posição de guerrear? Talvez a tua família, a tua casa não esteja do jeito que você gostaria. E ao invés de guerrear, olha o que Satanás faz. Ah, você está com a cabeça tão cheia, vai dar uma voltinha no terraço. E aí é quando você se distrai por um minuto e Satanás vai lá, entra como fez com Davi. Uma outra questão também, dando continuidade aqui, né, falando aqui da questão do terraço, olha o que Satanás faz também para poder te distrair. Quem nunca pensou por isso daqui? Porque Satanás ele trabalha no externo, né, em situações, mas ele também sugestiona, né, para poder tirar o teu foco, para poder te distrair de você estar na presença do Senhor. Quem nunca pensou assim? Você está tão cansado, para que ir para a igreja? Quem nunca? A igreja é você. Você precisa se distrair. Ah, vai para a rede social, né? Eu já fiz isso. Tipo, eu estou com a minha cabeça muito cheia, vou para a rede social, quando na verdade, se a sua cabeça está cheia com algum problema, com alguma aflição, a primeira coisa que você precisa fazer é orar e buscar o Senhor. E aí a gente, sem perceber, eu estou com a cabeça cheia, né? Eu vou para a internet, né? Pasmem vocês, tem pessoas que falam, eu deixei de ir para a igreja porque eu estou com muito problema. E é que tu tem que estar na igreja, irmão. Sabe? E a pessoa fica se enganando, não vou não, porque eu estou cheio de problema. Se sem problema a gente precisa estar na igreja, imagina com problema, né? Quem se identifica aqui? Quem já pensou isso aqui alguma vez? O pastor fala muito, né? Isso é Satanás te sugestionando, né? Para você perder o foco e se distrair. Parece até que ele é perfeito, né? Porque ele cobra tanto, né? Quem nunca? Não precisa falar, tá? O que tem? Dá uma espiadinha no Big Brother. O que tem? O que tem? Gente, acho que agora vai ter gente que vai ficar com raiva de mim. Cristão verdadeiro não deveria ver Big Brother. Aquilo é lixo. Aquilo é lixo. Eu assisti aquela primeira versão, né? Não vou mentir para vocês, nós assistimos que tinha aquele, como é que era, boneca de lata, não era isso? Eu assisti. E não era, já era um lixo, mas era um lixinho, né? Agora virou um aterro sanitário, né? É muito lixo. E Satanás diz assim, é tão engraçado, né? É briga, é sexo, é falsidade, e aquilo vai te envolvendo, mas o que Satanás fala? Não tem nada a ver, você merece se distrair, você não está fazendo mal a ninguém. Realmente, eu concordo com Satanás. Você não está fazendo mal a ninguém, você está fazendo mal a você mesmo, se enchendo de lixo. Outra coisa aqui que Satanás faz para tirar o teu foco e te distrair. Se você compartilhar coisas da igreja ou evangelho, você é fanático. Já a baboseira é tão divertido. E aí, como bem falou o pastor, gente, teve essa questão aí com o mendigo e com essa mulher. Cristãos postando, não é que a pastora está julgando todo mundo, não é, gente, mas aquilo foi uma coisa muito séria, como disse o pastor, né? Foi um homem que não é sozinho, que estão querendo colocar ele como herói, né? Aquele homem não é sozinho, uma mulher, seja com problema psicológico ou espiritual, destruída, é uma família, mas aí Satanás diz, o que tem? Vai lá, compartilha, busca na internet algum post engraçadinho, compartilha, fizeram até post aí do Clebinho Arroz, tipo, estou esperando a minha vez, né? Se a gente for analisar com o olho carnal, que engraçado, né? Mas eu fico imaginando Deus, né? Para mim não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de me buscar, mas para ficar no Facebook postando baboseira tem, né? Bateu em mim também, tá, gente? Eu não gostaria de estar falando sobre isso. Quando você está na rede social, a hora passa rápido, a hora passa e você nem sente, né? Você fica ali às vezes 1 hora, 2 horas e a gente não sente, né? A coluna não dói. Quando você passa alguns minutos no culto, o que dá? Dá fome,
a coluna dói, sede então nem se fala. Crente não deveria ter problema renal, né? Porque bebe água é sempre na hora do culto, né? Enfim, e eu me coloco também nessa mesma posição. Eu me coloco na mesma posição, porque às vezes a gente está ali, né? Aí você vê a hora passando e aí é vontade de ir no banheiro, às vezes é vontade de beber água, mas a gente tem que avaliar o que é fisiologicamente, né? Eu preciso beber água, eu preciso ir ao banheiro, e o que é também uma forma de distração. Às vezes você está ali agoniado, inquieto, e é o próprio diabo mesmo que fica ali, levanta, tá chato, você merece descansar um pouquinho, vai esticar as pernas, vai no banheiro, vai dar uma volta. Muitos não conseguem nem esperar o culto terminar para dar umas olhadinhas nas notificações e curtida que recebeu na última postagem, quando, na verdade, nossa maior preocupação deveria ser com quantas pedrinhas teremos na nossa coroa. A gente fica tão preocupado, né? A gente posta uma foto. Eu também faço isso, gente. Quando eu posto uma foto, a gente vai lá na notificação para saber quem curtiu, quem não comentou. E aí, olha a nossa mediocridade, gente. Tem pessoas que ficam chateadas porque fulano não curtiu a minha foto, né? Estava online, postou coisa e não curtiu a minha foto. Olha quanto tempo a gente perde, meus irmãos e minhas irmãs. Quando, na verdade, é legal postar uma foto bonita, não tem problema. Eu até falei com o pastor que eu não mexo no Instagram. Eu acho legal, a irmã Ana Carla usa para trabalho. É uma ferramenta muito boa. Agora, eu ficar o tempo todo buscando essa aprovação das pessoas, postando, né? E querendo saber se estão curtindo o que eu estou fazendo, quando, na realidade, quem precisa curtir e aprovar o que eu e você estamos fazendo é o Senhor. Independente de quantas curtidas, eu preciso me preocupar com quantas pedrinhas ficará a minha coroa e a sua coroa, em nome de Jesus, né? E dando continuidade aqui, nesta manhã Deus diz para você: cuide da sua coroa. Você tem cuidado da sua coroa? Foi pago um preço muito alto, meus irmãos, para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você tivéssemos direito à salvação, né? E qual é o seu papel? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não quero entrar aqui no mérito se o cristão perde ou não a salvação, mas de uma coisa eu tenho certeza: a dívida já foi paga. O meu papel e o seu é cuidar da nossa salvação. E quando você não cuida, quando eu não cuido, você abre mão. Na verdade, Deus ele não volta atrás em nada do que ele faz. O preço já foi pago com sangue precioso, mas a partir do momento que você não cuida, você acaba abrindo mão. E como que você cuida da sua coroa? Sendo fiel a Deus, crendo nele e cumprindo todos os seus mandamentos. Não tem outra forma de cuidar da sua coroa a não ser sendo fiel e cumprindo os seus mandamentos. O problema é que falamos que o amamos, mas queremos reconhecimento, bênçãos e vitória. A gente está muito acostumado, né, a um evangelho só de bênçãos e de vitória. E aí, estudando um pouco sobre a vida dos discípulos e apóstolos, eles tiveram uma vida fácil? A maioria deles foram mortos apedrejados, crucificados, torturados, né? Passaram fome, perseguição, mas eles sabiam que o que estava reservado para eles vai muito além disso que a gente vê. E aí a gente perde tanto tempo, meus irmãos e minhas irmãs, com vaidade, né? Claro, se vestir bem é muito bom, como bem disse o pastor, é muito bom você sair, você, né, colocar uma boa roupa, mas tudo isso é passageiro. Um dia estaremos face a face, eu creio, né, em nome de Jesus, e Ele nos perguntará: mostre-me suas mãos. Neste dia, o que teremos para apresentar ao Senhor? E esses dias eu recebi um vídeo que falava, né, que Deus, Ele é também conhecido como Pai da Eternidade. E Pai da Eternidade, o que é Pai? Ele criou a eternidade. E muitos cristãos se frustram porque, na verdade, esperamos recompensa aqui nessa terra. E eu quero dizer para você que muitas coisas que você tem plantado, né, que você tem pedido, talvez você nem consiga ver. Em nome de Jesus, ainda que você morra com 100 anos, 120 anos, né? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê vida longa, mas muitas coisas
você só vai colher na eternidade. E às vezes a nossa impaciência, a maneira como limitamos todas as promessas de Deus, as promessas de Deus são altas demais, meu irmão, minha irmã. E às vezes a gente fica apegado ao que a gente vê aqui. E é nessa situação de ansiedade, de querer que Deus faça logo, de querer que as coisas aconteçam logo, é que muitos estão abrindo mão da salvação. Eu quero dizer para mim e para você que a nossa vida, ela é um ensaio para a eternidade.